elevemos os nossos sinceros sentimentos e pensamentos a Jesus, dizendo a Ele o quanto somos gratos nesta noite de estarmos aqui reunidos em turma, encarnados e desencarnados. Dizer a Ele que cada um de nós tem um motivo especial de aqui estar. Por isso, Senhor, devemos aceitar a nossa cruz, sabendo que não estamos sozinhos, sempre amparados, sempre unidos, mas, sobretudo, muito amados por Deus nosso Pai. Com essa certeza e com muita alegria, nós iniciamos as tarefas desta noite, rogando a sua proteção e a sua bênção. E para o nosso companheiro, Daniel, que seja um tanto mais intuído pela espiritualidade humana, para trazer para todos nós, encarnados e desencarnados, tudo aquilo de reflexão que precisamos para as nossas vidas no dia de hoje. Que assim seja. Muito bem. Daniel, por favor. Obrigado, Inês. Então, boa noite a todos. Como disse a Inês, nós encarnados e também os desencarnados que nos acompanham nesta noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que eventualmente estão acompanhando esse nosso encontro em dia diverso de hoje pela internet. Bem, o nosso tema de hoje, Plataforma do Cristo, ele foi desenvolvido com base numa pesquisa que fizemos em 4 obras fundamentais. A primeira delas é Vinha de Luz. Esse livro ele faz parte de uma coleção que a doutrina nos recomenda fortemente a leitura, que traz detalhamentos de passagens dos evangelhos. As obras todas são de autoria do Emmanuel, pela psicografia do Chico, que o Emmanuel é, então, o mentor espiritual do Chico, né? O segundo título é Vozes do Grande Além. São vários espíritos que se responsabilizaram por cada um dos capítulos e nós buscamos especificamente o capítulo 7º, cujo título é A Palavra de Jesus, de autoria do espírito Meimei. O terceiro livro tem por título Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Essa terceira obra, é de autoria da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. E por último, mas não menos importante, um item do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Essa é uma frase que Jesus disse em determinada ocasião e que dá título para esse item 12 do capítulo 24. Muito bem. Então, começando pelo capítulo Plataforma do Mestre, de autoria do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, o Emmanuel, ele nos recorda que a viva mensagem do Evangelho, e nós que estamos reunidos aqui nesta casa, é preciso que relembremos que a doutrina espírita é uma doutrina baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que fazer uma relação. Por exemplo, a doutrina católica romana tem a mesma base, embora muitos não saibam, mas a doutrina espírita tem a mesma base da doutrina católica romana, que foi minha formação primeira, herança de minha mãe Maria, justo porque papai era evangélico. Continua sendo, já desencarnado. Muito bem. Então, Emmanuel se refere, nesse capítulo do Vinha de Luz, que a viva mensagem do Evangelho é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Jesus, o nosso modelo e guia, o governador do nosso planeta.
Ele não apresentava títulos de reformador, embora os judeus da época imaginassem que a proposta de Jesus tinha para eles o objetivo de libertar os judeus da dominação do poderio romano. Aliás, tem uma obra que fala sobre a trajetória de Judas, e nessa obra tem uma explicação muito objetiva. Na realidade, Judas imaginou, pela concepção da época, portanto, que Jesus viria naquela época para libertar os judeus dos imperativos do domínio romano, ele simplesmente imaginou que, ao revelar que Jesus era aquele jovem que estava ali, os soldados iriam voltar para quem os havia enviado e jamais iriam prender Jesus, pelo poder que Jesus já havia demonstrado em várias ocasiões e que Judas já havia presenciado. Mas essa passagem nos relembra exatamente o que Emmanuel nos traz aqui. Jesus não se apresentava como reformador de hábitos políticos, mas sim uma proposta que, se aplicada em nossas vidas, nos livraria de nossos próprios pecados e nos libertaria de nossos erros, nos afastando do egoísmo e do orgulho. Então, quando a gente lê o Evangelho, as passagens do Evangelho, relembrando que o Vinha de Luz e as outras 3 obras que compõem essa série tratam de passagens do Evangelho. Então, quando a gente lê o Evangelho, é preciso ter essa clareza de que as mensagens que estão contidas nos 4 evangelhos que iniciam o Novo Testamento, e a gente esclarece também porque nem todo mundo tem educação religiosa, é bom que se destaque isso. E também não é nenhum demérito a pessoa não ter tido educação religiosa, principalmente nos dias atuais. Muito bem. Para aqueles que não conhecem, a Bíblia Sagrada é dividida em 2 grandes livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento inicia exatamente com os 4 evangelhos. Então, quando a gente toma os evangelhos para a leitura, é preciso ter essa clareza que Emmanuel destaca aqui, que a proposta de Jesus não era uma proposta voltada aos imperativos materialistas, tanto daquela época, que já citei, a intenção ou o julgamento que os judeus fizeram naquela época, e que Jesus viria para promover uma mudança política, libertando os judeus dos impostos, principalmente impostos pelo domínio romano. Então, quando a gente lê o Evangelho, é preciso ter essa clareza, que todas as passagens devem ser interpretadas à luz do sentido da evolução espiritual, ou seja, por exemplo, aos 10 anos de idade, lá no interior de São Paulo, na empresa da minha família, logo depois do almoço, não tinha movimento de clientes. Então, eu começava a fazer a leitura do Evangelho logo depois do almoço. Começava pelo primeiro Evangelho, ia até o 4º, terminava, voltava a ler de novo. E o Evangelho ficava sempre guardado numa prateleira abaixo do balcão. Muito bem. Aos 10 anos de idade, eu li uma passagem do Evangelho que dizia assim: quando você for ofendido numa face, você deve oferecer a outra face. Aos 10 anos de idade, me iniciando na minha formação na doutrina católica romana, eu imaginei assim, bom, então, se lá no colégio um amigo me der um tapa nessa face do meu rosto, eu devo virar para levar um tapa do outro lado. Era o que eu entendia aos 10 anos de idade. Quando a gente toma o Evangelho segundo o Espiritismo, essa dúvida não aparece, porque logo em seguida vem a explicação. A face referida por Jesus não é a face física, é a face da compreensão, porque se alguém nos ofende por palavras ou atos, é porque aquela pessoa não está em equilíbrio, porque senão nos trataria bem, com educação e cortesia. Se não nos trata dessa forma, porque essa pessoa não está vivendo bons dias. A outra face, a face da compreensão, justo porque nós também temos dias que não são tão bons. E nesses dias nós queremos o quê? A compreensão
daqueles com quem convivemos. É mais um motivo para que nós recomendemos às pessoas do nosso relacionamento que leiam o Evangelho, se possível diariamente. Se não entenderem, lendo o Evangelho que está na Bíblia, acesse o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que não precisa mudar de religião. Mas a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo traz explicações que o Evangelho da Bíblia não traz. Então, esse é um motivo significativo para que, em determinados momentos, expliquemos a quem nos pergunta, por exemplo, professor, esse tal de Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei que na Bíblia tem 4 evangelhos iniciando o Novo Testamento. Então, esse intitulado Evangelho segundo o Espiritismo seria um 5º evangelho? Nós temos que dar a explicação, temos que saber a explicação. Não, não é um 5º evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se faz de passagens dos 4 evangelhos que iniciam o Novo Testamento, acompanhado das explicações. É fundamental que a gente esclareça para aqueles que nos perguntam se, eventualmente, o Evangelho segundo o Espiritismo seria um 5º evangelho. É bom que se esclareça esse ponto também. E a doutrina espírita, no sentido da afirmação do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na linha do Emmanuel, a doutrina representa a renovação desse convite para que nós, cada um de nós, coloquemos em prática, em nossa vida, no nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho. Exatamente a proposta do Emmanuel. No entanto, é bom que se lembre também que a humanidade encontra-se atualmente no início da prática desses preceitos. Alguém perguntaria assim, mas professor, não tem um livro que é intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Então, como é que a gente tem tanta violência no Brasil? A explicação está aqui. A humanidade encontra-se atualmente no início da prática dos preceitos, dos ensinamentos que estão no Evangelho. Bom, vamos fazer a relação, então, entre essa informação e o título do livro. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no sentido de acolher nossos irmãos que ainda não foram sensibilizados pela mensagem de Jesus e que continuam cometendo atos que nós vemos hoje pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, que não seria admissível em pleno século que nós vivemos. Um país mais forte invadindo um país mais fragilizado. Em pleno século da pandemia, onde o planeta todo está sendo convidado a ter mais respeito pelo próximo, cuidando não só da sua saúde, mas também evitando o contágio de outras pessoas, ou seja, um apelo à humanidade de cada um de nós. Mas é por isso. Estão sendo dadas as últimas oportunidades para que nós todos tomemos uma posição definitiva. Se nós queremos continuar o nosso processo evolutivo neste planeta maravilhoso, precisamos urgentemente, dentro das possibilidades de cada um de nós, adotar em nossa vida do dia a dia os ensinamentos que estão no Evangelho, para que nós possamos retornar a esse planeta maravilhoso em novas encarnações, continuando o nosso processo evolutivo. Como dissemos, a segunda obra, nós consultamos um capítulo que é de autoria da mentora espiritual Meimei. E é natural que nós também colecionamos das 4 obras alguns trechos para nos auxiliar na compreensão do que seria a plataforma do Cristo, a plataforma de Jesus. O que ela representa para nós, para a nossa vivência do dia a dia e dentro das nossas possibilidades. Porque se nós formos nos pautar
pelas passagens do Evangelho que nos remetem a condições que ainda não estão dentro das nossas possibilidades, como, por exemplo, amar os nossos inimigos. Se nós ainda não temos a condição evolutiva, que também é bom que se diga, o termo amar os nossos inimigos, Jesus não disse que a gente tinha que andar de braço dado com quem não gosta da gente. É no sentido da compreensão, no sentido de que as pessoas que, em determinado momento, podem ser qualificadas como nossos inimigos, são pessoas que, como disse anteriormente, não estão nos seus melhores momentos, porque senão nos tratariam com educação, respeito e cortesia. E nos auxiliariam na medida das nossas necessidades. Se isso não acontece, é porque essas pessoas ainda não tiveram a clareza necessária para adotar essas atitudes. No entanto, se ainda não estamos preparados para esse nível de compreensão, nós podemos sim tratar bem as pessoas com quem convivemos. A esposa, o marido, os pais, os avós, principalmente visitar os avós idosos. Ah, mas professor, eu não tenho condição. Toda vez que eu vou visitar meus avós, eles repetem a mesma história, já estou cansado de ouvir a mesma história. Pois é, quando a gente era pequenininho, os nossos pais nos levavam para a casa do vovô e da vovó, e eles à noite cansados, querendo dormir, contava a história e no final da história a gente dizia assim, conta de novo. E o vovô e a vovó cansados, querendo dormir, tinham que contar a história de novo. Agora é a nossa vez de ouvir novamente as mesmas histórias que os nossos avós nos contam. Me lembro que mamãe, quando eu a visitava no interior de São Paulo, ela repetia sempre algumas histórias. E eu, ciente dessas recomendações, eu perguntava alguns detalhes para que ela aumentasse o conteúdo da história. E tive a felicidade de gravar num desses aparelhinhos uma das histórias que mamãe contava. E hoje no meu escritório tem a foto da mamãe, está lá no computador. É só eu clicar no botãozinho e está lá a mamãe contando a história novamente. Olha que maravilha. É como se diz no ditado popular, podemos fazer de um limão uma bela limonada. Então é bom que a gente relembre. Quando nós temos a oportunidade de conviver com nossos pais, com nossos avós, é nossa obrigação visitá-los, sistematicamente. Não podemos abandoná-los. Porque senão, o que irá acontecer? Nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Se nós abandonamos, seremos abandonados. E não é castigo, é consequência dos atos que nós estamos praticando. Muito bem. Então, a Meimei, nessa obra, Vozes do Grande Além, o capítulo 7º, que está intitulado A Palavra de Jesus, nesse capítulo a autora nos relembra que os ensinamentos que estão contidos lá no Evangelho, segundo palavras da Meimei, se constituem em verdadeira luz acesa, que nos orienta em nossa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. Então, se nós tomarmos por regra aquilo que está no Evangelho, nós podemos começar, a partir de hoje, a aplicar na nossa vida, com as pessoas com quem nós convivemos, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Porque não há necessidade de grandes mudanças para iniciar uma trajetória de aderência aos ensinamentos do Evangelho. Cito, por exemplo, uma condição muito simples do nosso dia a dia. Nós somos convidados a auxiliar os mais necessitados. Muitas vezes, lá na Comunhão Espírita de Brasília, nós relembramos aos alunos, que são mais de 3.000 alunos,
Fora da pandemia, nas aulas presenciais, mais de 3.000 alunos. Se cada aluno trouxer 1 quilo de alimento em contribuição em cada mês, nós teremos 3 toneladas de alimentos para atender os nossos irmãos em necessidades nutricionais. E são muitos. E não estão lá na África, não. Estão aqui bem próximos da gente. A oportunidade está posta. Alguém diria assim, mas professor, 1 quilo de alimento é muito pouco. Vão achar que eu sou miserável, que eu sou pão duro. Pois é. Mas nós podemos começar, sim, com 1 quilo de alimento. Por quê? Por que da recomendação? Porque a partir do momento que nós doamos 1 quilo de alimento, uma roupa que já não usamos mais, mas que esteja em boas condições, um calçado, ganhamos um sapato, tem um calçado que está em boas condições, que já não usamos mais, vamos doar. É um movimento interior que nos representa, a cada um de nós, uma mudança de paradigma. Nós deixamos de ter interesse exclusivamente em nossos interesses pessoais para dar uma demonstração, não para outras pessoas, como os fariseus da época de Jesus, não. Uma demonstração para a nossa consciência de que nós estamos iniciando um movimento de olhar para o próximo que também quer ser feliz como nós queremos. Então, esse é o real movimento de renovação que nos afasta do egoísmo. É um movimento muito simples. E a oportunidade está posta para cada um de nós. Nesta casa, nas instituições, muitas que estão espalhadas aqui na nossa cidade, que contribuem com as famílias que estão em carência. São oportunidades que estão postas à nossa disposição para que nós iniciemos a caminhada da nossa evolução espiritual mediante a aplicação dessa verdadeira luz acesa que Meimei coloca no texto, que significa exatamente a aplicação dos ensinamentos do Evangelho na nossa vida. A autora esclarece também que por nossas ações do bem, que pode iniciar por um bom dia para os nossos colegas de trabalho, pode iniciar quando nós ouvimos um colega de trabalho que está com preocupações e que não precisa que a gente dê conselho, não, apenas que ouça com atenção a preocupação daquela pessoa, apenas desabafar, a pessoa já melhora. Um ato de caridade. Então, esses pequenos atos, essas pequenas ações no bem, segundo palavras da Meimei, que foram exemplificadas de forma sublime por Jesus, porque se nós relembrarmos, Jesus foi uma figura completamente equilibrada e dócil. Não precisou usar em nenhum momento da sua vida pública de impositivos, de reprimendas. Jesus sempre acolheu e orientou. Sempre acolheu e orientou. Jamais recriminando, jamais, como se diz no ditado popular, jamais dando presta atenção em ninguém. Ações praticadas no bem, exemplificadas de forma sublime pelo ser mais perfeito que habitou o nosso planeta, Jesus, que é o governador do nosso planeta. E a Meimei continua, então, nos orientando. A partir dos momentos em que nós nos colocamos em serviço ao próximo, por todas essas pequenas ações citadas e outras tantas que ficaríamos aqui a noite toda, dando exemplos de ações, pequenas ações, que nós podemos colocar em prática a partir de hoje. Não precisamos esperar grandes renovações morais, grandes mudanças comportamentais, não, coisas simples que estão dentro das nossas possibilidades hoje, com o aporte de conhecimentos, de evolução espiritual que nós detemos nesse momento. Então, a partir do momento que nos colocamos em serviço ao próximo, iniciamos a redução das manifestações de males enormes, como o egoísmo, o maior de todos os erros de nossas vidas. Por outro lado, também está presente na plataforma de Jesus a tolerância que podemos colocar em prática
e que se reverte em simpatia das pessoas nas quais manifestamos a nossa tolerância, que passam a nos enxergar com bons olhos. Então, na realidade, a manifestação e a prática da tolerância nos traz benefícios enormes. Por exemplo, certa ocasião, Chico Xavier estava indo para o trabalho e ele estava atrasado. No caminho para o trabalho, uma senhora disse assim: seu Chico, por favor. Ele fez que não ouviu, continuou caminhando apressado, estava atrasado. Um pouquinho mais adiante, o Emmanuel: ô Chico, por que você não vai atender a senhora? Emmanuel, você sabe muito bem que eu estou atrasado. Você quer que eu pare para atender essa senhora? Eu vou ficar mais atrasado ainda. Sim, o problema do atraso é seu, ela não tem nada a ver com isso. Pare e ouça o que essa mulher tem para falar. Tá bom, Emmanuel? Pois não, senhora. Seu Chico, olha, eu estive lá ontem no centro, o senhor me disse que era para comprar esse remédio. Mas eu não tenho remédio, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Como é que eu faço? Aí o Chico disse: tá vendo, Emmanuel? Em pensamento. Olha onde é que você me colocou. Eu não tenho um centavo aqui no bolso. Como é que eu vou ajudar essa senhora agora? Chico, faça o que eu estou lhe dizendo. Diga para a senhora que ela vai rasgar essa receita em pedacinhos bem pequenininhos e todo dia de manhã ela toma um copo de água e um pedacinho dessa receita. Que eu vou colocar o medicamento lá junto com o copo d'água que ela vai tomar. Mas, Emmanuel, como é que eu vou dizer isso para a senhora? Chico, obedeça o que eu estou dizendo. Aconselho essa senhora, eu cuido do resto. Tá bom, aconselhou a senhora, e ele foi-se embora, continuou. Lá na frente, o Emmanuel disse assim: olha, a senhora está te chamando de novo. De novo, Emmanuel, já te falei que eu estou atrasado, já atendi a senhora, você quer que eu pare de novo? Já lhe disse e volto a dizer, você que está atrasado, ele não tem nada a ver com isso. Olhe lá para a senhora o que ela vai dizer. O Chico voltou-se para ela e disse: seu Chico, olha, Deus lhe abençoe, viu? Vai com Deus. Só que o Emmanuel tinha dito antes para ele: observe quando essa senhora falar com você, observe o que vai acontecer. Olhe para a boca dessa senhora. O Chico, obediente, observou que quando a mulher disse isso, um foco de luz saiu da boca daquela senhora e veio em direção a ele. Aí o Emmanuel complementou: imagine se você não atendesse essa senhora. Sabe o que ela ia dizer? Oh, o diabo te carregue. Imagine a energia que viria em sua direção. E isso demonstra que mesmo nossos irmãos aqui neste planeta, que são completamente diferenciados, como Chico Xavier, por exemplo, tiveram experiências dessa natureza. Então, se nós nos pautarmos por essa experiência, quantos benefícios alcançaremos mediante a prática da plataforma de Jesus, explicitadas, as recomendações da plataforma explicitadas por todos esses autores. Os benefícios são tantos que depois de conscientizados, nós nos sentimos na obrigação de colocar em prática, a partir de hoje, aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades. Não coisas excepcionais, não, coisas que estão dentro das nossas possibilidades. Então, com pequenas ações iniciais, da mesma forma, cita Meimei, que o rio nasce bem pequenininho e ao longo do seu trajeto vai se avolumando até chegar a desembocar no mar. Assim também nós começamos com pequenas ações que vão se ampliando e vão nos beneficiando cada dia mais. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Nesse contexto, a nossa presença, mediante a prática desses ensinamentos colocados em prática na nossa vida do dia a dia, pode trazer alegria e segurança para aqueles com quem convivemos. Porque se nós estamos seguros de que aquilo que nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades irão nos auxiliar a vencer os desafios de cada dia, estaremos cada dia mais confiantes, manifestando alegria para com todos aqueles com quem nós convivemos.
Muito bem, continuando o nosso estudo, tem uma passagem que fala sobre a importância do tempo, a importância do aproveitamento do tempo que está à nossa disposição mediante esta atual encarnação. Porque se não nos lembremos, são bilhões que estão à espera no plano espiritual para iniciar o processo de renovação pela reencarnação. E nós estamos aqui. Nós éramos os primeiros da fila, estamos aqui. Fomos agraciados com essa oportunidade. Por que não aproveitá-la ao máximo, dentro das nossas possibilidades? Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado. A encarnação é sagrada. Verdadeira oportunidade de ajudar para ser ajudado. De suportar para ser suportado. Porque nós temos colegas de trabalho difíceis, parentes difíceis, vizinhos difíceis. Nós somos difíceis. Suportar para ser suportado, porque nós também cometemos falhas. De curar as feridas alheias, para que as nossas feridas encontrem remédio, e sacrificarmos pela vitória do bem, para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Qual libertação? A libertação representada pela não repetição dos erros. Essa é a real libertação. A libertação moral, quando nós não mais repetimos os erros do passado. Não por imposição, mas pela nossa própria consciência de que isso é o melhor para nós. Essa é a real felicidade que nos acompanhará, como veremos mais à frente. Nós que tantas vezes temos abusado das horas para impor nossa vontade, saibamos edificar em nós próprios a plataforma de Jesus, os ensinamentos de Jesus. No silêncio do trabalho e da renúncia, no silêncio da humildade e da prática do amor. E a autora Meimer finaliza com duas oportunas observações deste capítulo. Primeiramente, nos fazendo um convite para que coloquemos em prática os ensinamentos que buscam reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. Porque, de toda forma, o Criador já está fazendo muito por nós. E nós estamos em débito. Porque Jesus, o ser mais perfeito que habitou o nosso planeta, nós crucificamos ao invés de acolhê-lo. Então, nós estamos em débito porque o Criador nos enviou um espírito de luz, de extrema evolução, e ao invés de aceitarmos, compreendermos e acolhermos, nós crucificamos Jesus. Nossa, professor, mas eu não crucifiquei Jesus. Sim, os nossos antepassados. Que toda essa experiência está presente nos nossos dias atuais. Então, a nossa humanidade crucificou Jesus. Nós crucificamos Jesus. Então, nós estamos em débito. É bom que a gente comece a saldar esses débitos. Segunda observação. A lembrança de que ao encerrarmos essa atual existência, só uma certeza teremos. A certeza de que só restarão às nossas almas os bens ou os males que semeamos nas almas dos outros. Opção nossa, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E não é castigo. A colheita não é castigo, é uma obrigação resultante da liberdade, que significa responsabilidade. O livre-arbítrio é uma liberdade, mas ele traz junto com ele a responsabilidade de nós colhermos aquilo que nós plantamos. Se plantamos compreensão, colheremos compreensão.
Ah, mas então, professor, aqueles velhinhos lá abandonados no abrigo, a gente tem que deixar ele lá porque ele abandonou mesmo, está colhendo o que ele plantou. Não é isso. Não é isso. A plataforma de Jesus diz que nós temos a obrigação, em nosso próprio benefício, de auxiliar os mais necessitados. E é fato que se uma pessoa abandonou, ou nessa ou em próxima encarnação, será abandonado também. Então, os velhinhos que estão lá abandonados no asilo, nós vamos deixá-los abandonados? Não. Se pudermos, vamos visitá-los. Vamos levar uma palavra de conforto. É nossa obrigação auxiliar aqueles que precisam. Porque a lei ela se aplica automaticamente a cada um de nós. Mas nós não somos julgadores, nem precisamos empurrar aqueles que já estão em dificuldade. A nossa oportunidade é sempre de acolhimento, apoio, prática do bem. Se o velhinho que está lá no asilo está abandonado porque abandonou, não é por isso que nós vamos abandoná-lo também. Dessa forma, podemos resumir as observações da nossa irmã Mermei com as observações dela com o seguinte convite, que ela própria nos faz. Caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Recomendações da Memei. A terceira obra consultada, Jesus, o Evangelho à luz da psicografia profunda, da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, nós vamos repetindo porque ninguém é obrigado a saber as coisas. Mas eu, como sou professor há muitos anos, eu digo aos meus alunos, olha, eu não tenho nenhum problema de repetir. Então, se vocês têm dúvida, perguntem. Como aqui nós não estamos numa sala de aula, mesmo que não haja pergunta, a gente repete para fortalecer. Então, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, é um título da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. Muito bem, no capítulo 32, o título é Psicoterapeuta, naturalmente se referindo a Jesus. Por isso, a pesquisa é essa obra, nos explicando, nos detalhando a plataforma de Jesus. Então, a Joana diz assim, se referindo a Jesus naturalmente, psicoterapeuta. O seu olhar atento alcançava a essência de cada criatura que buscava sua orientação, identificando os reais conflitos, a origem dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito às pessoas que procuravam Jesus. Porque Jesus reconhecia no processo das múltiplas existências, daí a lembrança inicial de que o Evangelho nos traz informações na visão espiritual, nunca na visão material. Então, Jesus reconhecia no processo das múltiplas existências, ou seja, a visão espiritual, a causa dos acontecimentos da esfera física e do comportamento social. Vamos aqui recordar uma passagem do Evangelho que exemplifica exatamente essa condição que muita gente lê, como diz a juventude, a gente passa batido. Muito bem. Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele nunca tinha visto. Ele só ouviu falar, mas ele queria conhecer Jesus. Possivelmente, Zaqueu tinha a minha estatura, ou seja, era baixinho. E o que é que acontece? Muita gente estava em torno de Jesus. Onde ele aparecia, juntava um mundo de gente. Ele pensou, como é que eu vou ver esse profeta jovem, que todo mundo fala dele, que faz maravilhas, com essa minha estatura aqui? Zaqueu teve uma ideia. Sabia que Jesus ia passar em determinado lugar, ele disse, eu vou subir em cima de uma árvore. Quando Jesus passar, eu vou ver ele lá de cima. Vou conhecer quem é esse jovem profeta, que todo mundo fala dele, quero saber. Quando Jesus estava passando,
Jesus diz assim, Zaqueu, desça dessa árvore que eu vou visitar você na sua casa. Mas espera um pouco. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Como é que Jesus chamou ele pelo nome? A gente lê, passa batido, nem observa isso. Reconhecia no processo das múltiplas existências a causa dos acontecimentos da esfera física. Tantos exemplos da capacidade fenomenal que Jesus tinha, e a gente passa batido, acaba não reconhecendo a natureza elevadíssima desse ser mais perfeito que habitou o nosso planeta. Então, continua a Joana de Ângeles, elegendo os pobres e conflituosos, aqueles que eram detestados e não tinham oportunidade melhor na convivência social, demonstrava também a excelência dos seus propósitos e a sabedoria de seus ensinamentos. Então, as obras todas nos mostram um ser humano como nós, que habitou o nosso planeta, com uma capacidade de transmissão de coisas boas, que nós, quando lemos as passagens do Evangelho, é como se nós estivéssemos revivendo, como Zaqueu viu Jesus lá de cima. Cada vez que a gente lê o Evangelho, é como se Jesus estivesse presente naquele ambiente, renovando as boas energias do ambiente. Então, esse é o real convite que os títulos que tratam, exemplificam a plataforma de Jesus, nos fazem um convite, para que cada um de nós se aproprie dessa oportunidade, lendo o Evangelho e, na medida das nossas possibilidades, coloquemos em prática na nossa vida do dia a dia aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Boa noite a todos, que possamos retornar em segurança para nossos lares e que o Mestre Jesus continue sendo essa luz a nos iluminar a consciência e, principalmente, que os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, na linguagem comum, estejam nos auxiliando para que não nos afastemos dessa grande oportunidade de assimilar a mensagem do ser mais perfeito que habitou o nosso planeta, que é Jesus. Boa noite a todos.